Oi, pessoal. Estou aqui então para gravar o vídeo sobre a nossa aula, né, equivalente ao que seria a nossa aula sobre a fenomenologia, tentando tratar da terceira lição do livro A Ideia da Fenomenologia, do Russell. Eu sei que quem leu esse texto ou tentou ler deve ter achado muito difícil, uma linguagem muito distante do nosso universo aqui da psicologia. Mas eu realmente tive a intenção de fazer com que vocês conhecessem um pouquinho da própria letra do Russell, do próprio modo como ele escreve, para que a gente não passe aí, né, uma formação toda em psicologia se referindo à fenomenologia sem nunca ter lido pelo menos uma página do modo como que o próprio criador dessa ideia, desse conceito, escreveu. Né? Assim, isso que a gente leu nessas poucas páginas é o tom dos escritos do Russell como um todo. E o que ele fez, né, toda a obra filosófica dele tem uma importância muito grande para o campo da psicologia, até para além do nosso campo estrito aqui, que é o das psicologias humanistas e existenciais. O que ele faz tem uma influência grande em outros territórios também, porque ele está preocupado com a questão do conhecimento. E essa é uma preocupação filosófica que diz respeito às filosofias da ciência, né, do modo como o ser humano produz conhecimento, e mais especificamente para o modo como funciona o nosso aparato de conhecer, a gente poderia dizer o nosso aparato conhecedor, ou seja, isso é uma instância que interessa diretamente a um psicólogo, né? Pensar como é que esse ser, né, que é o ser humano, essa coisa humana, que tem a capacidade de conhecer o mundo, como que funciona essa parte nossa que conhece e que marca, né, a característica fundamental do nosso modo de existir, que é a possibilidade mesmo do conhecimento e da racionalidade. Fiz esse preâmbulo, mas quero agora voltar um pouquinho para a gente falar um pouco da própria figura do Russell. Ele viveu entre os anos de 1859 a 1938, então esteve aí produzindo muito, exatamente na virada do século XIX para o século XX, que é também o tempo de vida dele corresponde, é muito próximo do tempo de vida do Freud, e tem autores que dizem assim que Russell e Freud estavam ali ao mesmo tempo tentando criar um novo modo, um novo método de aproximação de conhecimento do ser humano. Então, existe alguma relação entre eles, o Freud frequentou algumas aulas do Russell, e essa ideia da fenomenologia, de alguma maneira, faz parte aí do modo do Freud de se aproximar do fenômeno do psiquismo humano. Mas isso aqui é só um parênteses para quem gosta da psicanálise, para ficar aí com essa pulga atrás da orelha, tentar, talvez, né, entender melhor que aproximação teria sido essa. Para a gente aqui, no campo das psicologias humanistas e existenciais, a relação é mais direta, mais óbvia. A gente vai ver uma série de psicólogos se referindo mesmo diretamente à fenomenologia e ao próprio Russell, e também a todos os filósofos que passam a trabalhar a partir do Russell ou junto com ele, como Heidegger e mais tarde um pouco Sartre, Camus, assim, que são o que a gente chama dos filósofos da existência, que vão fazer esse campo preferido, né, muito buscado pelos psicólogos que vão querer trabalhar nessa linhagem aí de um pensamento sobre a existência humana. O próprio Russell, então, ele está preocupado com o problema do conhecimento. Ele quer saber como que se dá o conhecimento na vida humana. E aí ele pretende, quando ele começa a falar da fenomenologia, ele está pretendendo criar um método filosófico, um método de aproximação para melhor conhecer. Então a gente vê que de saída a gente já tem uma intenção dupla no que ele está fazendo, que primeiro é compreender como se dá o conhecimento humano e ao mesmo tempo propor um modo então de fazer o melhor conhecimento possível. Qual seria, como que a gente deveria se aproximar de um objeto na tentativa de conhecê-lo. Essa preocupação diz respeito, então, diretamente ao campo das ciências. Ele está pensando numa filosofia da ciência, uma compreensão de como a ciência produz o conhecimento, mas não é só isso. Ele está falando da coisa pequena também. Como que eu conheço esse objeto que está aqui, qualquer coisa
que está colocada no meu campo, né, de percepção, de interação com o mundo. A cada momento que a gente olha para um objeto ou que a gente escuta algum som, está se dando aí um processo de conhecimento, e o Russell quer entender, quer construir um modo de compreensão de como isso se dá. Como que seria, qual é o mecanismo que se passa, né, na pessoa humana para que ela possa conhecer o mundo em que ela está, né? Essa perspectiva, ela nasce ali no início, baseada numa crítica dupla que o Russell vai fazer, que é ao mesmo tempo uma crítica ao positivismo e ao idealismo. Então vamos pensar um pouquinho nessas duas coisas, né? Esses dois ramos aí dentro das ciências e da própria filosofia. O positivismo seria aquela tendência de pensamento baseada mais no empirismo, o naturalismo. A gente vai encontrar vários nomes para isso, mas é uma ideia de que o conhecimento ele se dá, ele está na total dependência da experiência e do objeto externo, né? Estaria lá no objeto o caminho, o meio todo que a gente teria para construir um conhecimento seguro. De outro lado, o idealismo, que é uma corrente filosófica forte, que vai propor o contrário. Vai pensar, não, a gente só consegue compreender o movimento do conhecimento a partir das ideias, daquilo que se passa na interioridade da mente humana. E são nas estruturas ideais, ou seja, essas que não estão diretamente na experiência, mas no pensamento, que se passa o conhecimento, e é a partir disso que a gente pode compreender o mundo e compreender também o próprio processo de conhecer. O Russell vai querer romper com essa separação, com essa dicotomia, e ele não vai abrir mão nem de um lado nem do outro lado dessa estrutura. Então, a fenomenologia vai partir da ideia de que é preciso a experiência. O Russell não abre mão da ideia de um contato direto com o mundo, mas também não vai deixar de sempre deixar claro que a consciência humana está implicada em todo o processo de conhecimento. O conhecimento que nós temos do mundo não se refere a um mundo separado de nós. Aqui eu já estou me adiantando um pouco, porque isso é mesmo o núcleo, o cerne da fenomenologia, que é a percepção dessa unidade. Então, uma unidade que não ultrapassável, né? Uma unidade que diz respeito da inerente mesmo ao nosso modo de ser, o modo humano de ser, que é a unidade entre a consciência e o mundo, ou, em outras palavras, entre o ser humano e o mundo. Mas a gente volta nisso várias vezes aqui ao longo desse vídeo, tentando deixar isso o mais claro possível para vocês. Vou voltar de novo, então, lá no nosso texto, e nessa primeiro preâmbulo, uma aproximação disso que é a pretensão desse autor, né? Então, ele pretende conferir uma concretude à filosofia ao não abrir mão da experiência, mas, ao mesmo tempo, o que ele faz vai ter uma pertinência muito grande para a psicologia. Acho que agora fica bastante óbvio para a gente o porquê do interesse dos psicólogos nessa conceituação toda, porque essa percepção de uma unidade entre consciência e mundo, ou entre ser humano e mundo, implica imediatamente o ser humano, que é o nosso objeto, o objeto da psicologia. E aqui faço um outro parênteses, só para dizer, tem um problema, acho que vocês já devem ter estudado um pouquinho do que é a filosofia da psicologia, ou uma epistemologia da psicologia, que é pensar a psicologia enquanto ciência. Todos os autores que tratam desse assunto geralmente começam pela colocação de um problema básico que o campo todo da psicologia tem, que é a coincidência entre o sujeito e o objeto do conhecimento, no nosso caso. Então, o sujeito que conhece é o ser humano, e o que a gente pretende conhecer é o ser humano também. Então, essa confusão que se põe de cara, a gente não consegue separar, então, o que seria o sujeito e o objeto da nossa ciência. E esse problema do sujeito e do objeto vai ser um problema para o Russell em relação a qualquer conhecimento, não só esse ligado diretamente ao campo da psicologia. Porque ele vai dizer, quando ele pensa numa unidade indissolúvel entre consciência e o mundo, imediatamente ele está falando, então, de uma unidade entre o sujeito e o objeto do conhecimento, seja ele qual for.
Quando o objeto é um outro ser humano, claro que isso se complexifica ainda mais, né? A gente tem uma tensão ainda maior. Mas para o Russell, essa tensão já está colocada até entre a consciência em mim aqui agora, ou eu mesma, e o copo que está aqui diante de mim. Ao tentar conhecê-lo, quando eu olho para o copo, já tenho uma experiência da relação imediata criada com ele, e o copo que eu conheço é o copo que está já relacionado à minha consciência. Então, a gente vai voltar nisso também. O livro A Ideia da Fenomenologia, que é esse livrinho da onde eu tirei a terceira lição para a gente ler um pouquinho, é um livro do ano de 1907, ou seja, não é um livro já da maturidade do pensamento do Russell. Depois desse livro ele escreve muito e toda a obra do Russell gira em torno da ideia da fenomenologia, né, que é também o título desse livro. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, que não é um livro ainda maduro, mas que ele já oferece para nós alguns, né, o referencial básico para entender esse núcleo central da fenomenologia, e acho que ele nos ajuda, então, nessa aproximação. E é um livro mais curto, cada lição é curta, eu acho que por isso seria um livro possível da gente ler um trechinho para conhecer aí o modo como Russell escreve. Então, a terceira lição, especificamente, ela vai começar fazendo uma referência a uma crítica do conhecimento. Então, a crítica do conhecimento ao conhecimento tal como vinha sendo entendido à sua época, é isso que ele fez nas lições anteriores. Então, ele começa a terceira já partindo desse ponto, né, de que foi feita, então, uma crítica, e aí, a partir dessa introduçãozinha, ele começa a desenvolver mais, entrar mesmo na colocação desse núcleo da fenomenologia, que é o encontro consciência-mundo. Eu vou interromper o vídeo agora, nós vamos fazer bloquinhos aí de menos de 15 minutos, porque tem sido bastante difícil fazer a transmissão dos vídeos e desse modo vai ficar mais fácil.